Não vamos poder relatar grandes detalhes do que ocorreu na sexta-feira passada, o porquê esse caso acabou de ocorrer, de acontecer, e o Japão está muito chocado com o que houve. E ele levou 2 disparos, um na parte daqui de trás da nuca e outro nas costas. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio, eu conto os casos criminais que ocorrem no Japão em geral. Oi pessoal, meu nome é Alessandra e eu colaboro com o Júlio no canal quando eu posso. E hoje a gente veio trazer para vocês uma notícia que deixou todo mundo muito triste e que repercutiu mundialmente, que foi um atentado que fizeram contra o ex-primeiro-ministro do Japão e que levou ao falecimento dele. No dia 8 de julho de 2022, às 17h03, o Japão ficou em choque com o que se aconteceu na cidade de Nara. Esse caso foi o caso mais pedido pelos nossos seguidores, tanto do Instagram como do YouTube. Muitos seguidores pediram pra gente gravar o que aconteceu com o ex-primeiro-ministro aqui do Japão, o senhor Abe. O senhor Abe tinha 67 anos, ele foi ministro do Japão 2 vezes e foi o ministro que permaneceu por mais tempo no poder. Só foi soltado na mídia e para a imprensa aqui do Japão o falecimento do ex-primeiro-ministro. Ele estava naquela cidade de Nara após a sua esposa, que mora aqui na cidade de Tóquio, ter chegado lá na cidade de Nara, que leva em torno de 2 horas e meia do trem bala de chegar até essa cidade de Nara. O senhor Abe, ele foi ministro por 2 vezes no Japão. Em 2006, ele renunciou ao cargo por motivos de saúde, né? Ele estava com alguns problemas de saúde. E aí, em 2012, ele retornou e ficou no poder até 2020, deixando bons frutos na economia do país. Para quem não sabe, aqui no Japão, é ilegal você ter posse de armas. E o armamento ele é permitido apenas para policiais e mesmo assim eles não utilizam no dia a dia as armas. Então isso é uma coisa que chocou muito o Japão, porque tirando a MAFIA, não se tem conhecimento de pessoas que possuem o porte dela. E se elas possuem é de maneira ilegal, né? E é óbvio que isso dá cadeia. Então, ficou todo mundo muito chocado com isso que aconteceu, porque o senhor Abe, ele tava dando era tipo um discurso, né? Ele tava apoiando, na verdade, né? É, porque já é semana que aqui no Japão, as eleições você não é obrigado a votar, né? Isso, só vai votar quem quiser. Então, ele tava lá, dando o discurso dele e apoiando uma certa pessoa, né? Isso que a gente não pode falar aqui também, né? Pra evitar problemas, né? E provavelmente, pessoal, quando ocorre um tipo de coisa dessa, alguém vai lá e copia, né, Alessandra? Isso é perigoso. E eu não sei se vocês se lembram, mas o Júlio já falou em alguns vídeos anteriores no canal, não lembro qual, que quando entra o verão aqui no Japão, eles começam a ficar meio doidos da cabeça. Né? Meio doidos da cabeça, e aí agora em agosto, né, tem um feriado que é como se fosse o feriado de finados no Brasil, e eles têm a crença de que os mortos voltam, né, pra terra, e aí eles falam que fica uma energia meio pesada no país e tudo mais. Começa a aparecer um monte de assombração. Isso, quem tem sensibilidade pra ver, relata que vê muito com mais frequência, né? Então, assim, tudo meio que foi uma coincidência, né? Foi as eleições, o calor, e foi assim, realmente, na verdade,
Até mesmo os estrangeiros ficaram muito chocados com tudo isso que aconteceu, porque é uma coisa que, para quem mora no Japão, é praticamente que impossível de se Sim, acontecer, porque né? o Japão é considerado um dos países mais seguros do mundo, né? Sim. O homem de ter efetuado tudo isso é o japonês Yamagami Tetsuya, de 41 anos. Isso. Ele trabalhou por um período, se eu não me engano, foram 3 3 anos, né? No Ministério Do da Exército. Autodefesa. Isso. Da Autodefesa. E foi, acho que, em 2012. E por 3 anos ele trabalhou pro governo. E aí depois ele saiu disso. O autor do atentado, ele realmente queria tirar a vida do ex-primeiro-ministro. O Yamagami, ele estava em torno de 5 metros das proximidades onde o ex-ministro Abe estava efetuando seu discurso. Após ele atirar no primeiro-ministro com uma arma caseira, ele ficou aguardando com que os seguranças ou os policiais pegassem ele. Ele não fugiu. Ele estava muito tranquilo e também ele estava assim parado lá, né? Sim. Como se nada tivesse ocorrido. Após o ex-primeiro-ministro ter levado o tiro, ele foi levado para o hospital de helicóptero. E chegando no hospital, ele já estava com parada cardíaca. As pessoas que estavam no local relataram que no momento dos disparos, o barulho foi tão intenso e saiu tanta fumaça que deu a impressão de que fosse uma bomba que ele tivesse jogado no ex-primeiro-ministro. O Fabrício vai colocar o vídeo aqui, vocês dão uma olhada, depois a gente vai colocar outras vezes também para vocês, né, terem uma noção de como tudo isso ocorreu. A arma que o Yamagami construiu tinha 2 canos. O primeiro disparo que o Yamagami efetuou não pegou o primeiro-ministro. Aí o que o Yamagami fez? Ele deu um passo mais para trás e pegou, colocou aquele negócio assim, né, para não falar o nome, né, e apertou de novo e conseguiu efetuar o segundo disparo. Os médicos tentaram fazer algumas cirurgias no Sr. Abe, mas ele não conseguiu resistir e às 17h03 ele veio a óbito. O grande causador de tudo isso, Yamagami, ele morava a 3 quilômetros aonde o Sr. Abe estava efetuando o seu discurso, na frente daquela estação de Nara. Ele morava no 8º andar de um apartamento de 8 andares. Segundo o relato dos outros moradores do prédio, ele realmente era uma pessoa estranha porque ele não cumprimentava as pessoas do prédio. Mesmo quando ele encontrava as outras pessoas no elevador e as pessoas cumprimentavam ele não retribuía de volta e ele nunca cumprimentava ninguém. O Yamagami, ele fingia que não via as outras pessoas dentro daquele prédio, daqueles apartamentos. Assim que a mídia divulgou todo o acontecimento e divulgou a imagem dele, os vizinhos tiveram certeza de que aquela pessoa que tinha cometido aquele atentado era a mesma pessoa que morava no prédio que eles moravam. O Yamagami, ele tinha 41 anos e em 1999 ele se formou no colégio de uma escola da cidade de Nara. Que essa escola era bem próxima da onde ocorreu esse caso. Segundo a polícia, no intervalo do ano de 2002 a 2005, anteriormente eu falei 2012, mas é 2002, tá? Corrigindo. Ele trabalhou por 3 anos para o exército japonês. Segundo os amigos de classe dele, da época do ginásio, quando eles ficaram sabendo que ele estava trabalhando como um militar do exército japonês,
eles não ficaram nem um pouco espantados, porque ele era um homem que tinha muitas habilidades dessas coisas que o pessoal costuma fazer em exército. Ele gostava de muita adrenalina, ele fazia vários exercícios pesados, exercícios desses de sobrevivência. Ele era muito atlético e esportista. Ele era um homem que ele não tinha muitas amizades, ele não fazia questão de fazer de fazer amigos. E ele só conversava com as pessoas quando as pessoas conversavam com ele. E ele não fazia questão nenhuma de construir amizades. O Yamagami, ele largou o exército e após 1 ano e meio, ele começou a trabalhar em uma empreiteira. Ele trabalhava num depósito na província de Kyoto. Ele carregava um lift. Tipo, como se fosse um tratorzinho pequenininho que tem, tipo, 2 dentes, assim, e ele ergue caixa, essas coisas pesadas. Eu não sei também como chamar no Brasil, mas é isso aí. Ele era o tipo de um motorista disso daí. Isso, de transportar, tipo, coisa pesada de um lugar pro outro. Em meados de janeiro de 2022, ele teve uma discussão com um companheiro de trabalho sobre uma certa mercadoria e também a forma que ele trabalhava. Depois ele veio a ter outra discussão no trabalho, porque ele não gostava de respeitar regras e ele não era de acordo com a distribuição das mercadorias nos galpões. E aí com isso ele começou a faltar no serviço falando que estava doente. E em maio de 2022 ele para de trabalhar. Aí teve o relato de uma mulher que mora no mesmo prédio que ele há mais ou menos 8 anos e que é vizinha dele. E ela disse que durante todo o tempo que ele foi vizinho dela, ela só encontrou ele 2 vezes, porque ele não era uma pessoa de sair de dentro do apartamento. Provavelmente ele já estava com algum plano em mente. Sim, e a arma que ele construiu, ela foi feita com 2 canos, que eles estavam presos e fixados, né, com uma fita isolante preta. O Fabrício vai colocar a foto para vocês verem. Na sexta-feira, a mídia soltou que ele relatou que uma bomba não poderia ser suficiente para tirar a vida do ex-primeiro-ministro. Então, ele pensou que ele realmente deveria ter que produzir uma arma para poder conseguir fazer o que ele queria. E com isso, ele construiu a arma manualmente. Ele descobriu como construir uma arma manualmente. Ele pesquisou na internet como que fazia, e aí ele foi numa loja de construções, comprou o que ele precisava fazer, o que ele precisava usar, e ele construiu a arma. E a munição, os cartuchos, né? que o miolo lá da arma, ele conseguiu comprar na internet através de um site. A polícia e o esquadrão de bombas, eles revistaram o apartamento dele para ver se não tinha nenhuma bomba construída, porque eles ficaram com receio de que após o acontecido ele quisesse destruir todos os rastros do que ele planejou e do que ele fez e acabar destruindo todas as provas que eles poderiam ter contra ele. E a polícia encontrou outras ARMAS, na qual ele tinha produzido, e também encontrou algumas bombas, porque ele estava planejando fazer uma coisa maior do que aquilo. Outro vizinho de outro lado da onde Yamagami morava relatou para a polícia e para a mídia que ele ouvia vários barulhos estranhos vindo do apartamento do Yamagami. Era como se fosse um barulho que ele estava quebrando algum tipo de madeira. E também ele ouvia barulho de serras, como se estivesse serrando alguma coisa. E a polícia e os investigadores também foram revistar a casa dos pais do Yamagami, que era em outro local. Pessoal, para quem não sabe, quando acontece algum tipo de acontecimento, de caso nesse estilo aqui no Japão, a família da pessoa, ela também acaba sendo punida e envolvida, né? Em grandes
na maioria das vezes, quando é uma coisa muito grave, eles são até expulsos, né, do estado. Eles são obrigados a ir morar em outro lugar. O Yamagami, ele morava com a sua família até ele entrar no exército. Então, até 2002, né? Sim. Os vizinhos da família dele relataram que ele não era uma pessoa sociável, que ele não... A família em si, né? eles não conversavam com os vizinhos. E quando eles eram crianças, ele não fazia questão de brincar com as outras crianças. E as crianças não eram vistas, né, na vizinhança. Isso. E nem conversando com os vizinhos, né? E a mídia ainda não relatou se era menino ou menino os irmãos deles, né? Sendo que ela tem uma irmã, ele tem uma irmã, mas ele tem mais um irmão, mas não fala se é irmão ou se é irmã ainda, né? Se for menor de idade, fala? É impossível, né? Eles falam que eram 5 pessoas, mas não fala se é menino ou menina os irmãos, né? Entendi. Mas o porquê o Yamagami tinha que construir aquelas bombas, né? E aquelas coisas, né? Por que ele tinha que construir e por que ele queria atingir o senhor Abe. Agora ele tá preso na delegacia da cidade de Nara. E a delegacia se chama Polícia do Sul, que em japonês é Nishinara. Segundo a mídia, ele relatou que ele fazia parte de... Não foi bem assim especificado se era uma religião ou se era uma seita. Ele disse que o ex-primeiro-ministro tinha um certo envolvimento, né? Isso. Com esse pessoal dessa religião seita. E esse foi o motivo pelo qual ele queria tirar a vida do ex-primeiro-ministro. Ele achava que o ex-primeiro-ministro estava envolvido com essa religião aí, né? Isso. E ele disse que aquele negócio que ele usou para realizar o atentado dele ficou pronto em abril de 2022. E também descobriram na mídia que uma semana antes, uns dias antes, o senhor Abe estava em outros discursos, né? Numa cidade que se chama Okayama. E ele também, o Yamagami, estava lá já de olho, né? Ele meio que foi para dar uma estudada. Sim, ou ele ia efetuar o caso ali mesmo, né? E aí fica a dúvida de o porquê que os seguranças do ex-primeiro-ministro não conseguiram reagir a tempo de que nada de ruim tivesse acontecido. Afinal, ele estava só a 5 metros de distância do ex-primeiro-ministro, né? As pessoas que estavam filmando o senhor Abe efetuando seus discursos conseguiu também filmar o nosso principal homem desse caso, né? Ele tava bem atrás, assim, então aparecia ele nas filmagens, né? Sim. Algumas pessoas que estavam assistindo o discurso dele relataram para a mídia de que após, né, o acontecido, elas perceberam que aparentemente haviam muitas falhas em relação à segurança do ex-primeiro-ministro ali naquele momento do discurso. O Fabrício vai colocar o vídeo aqui para vocês verem como que foi, né? O ex-primeiro-ministro Abe, ele deixou muitos rastros de fraternidade e uma herança muito grande de paz ao Japão e mundialmente. Muitas pessoas relatam que ele era uma pessoa muito honesta e que ele era muito educado e muito gentil onde quer que ele fosse. Se ele tivesse um restaurante, disse que ele tratava muito bem os atendentes, os garçons, os staffs. Os manobristas deles, né? Disse que as pessoas que tiveram contato com ele só tinham elogios a respeito dele. E ele também teve um grande envolvimento com o sequestro dos japoneses e de outros estrangeiros para a Coreia do Norte. Ele também pedia muito apoio dos Estados Unidos para libertarem essas pessoas que foram sequestradas do Japão para a Coreia do Norte. No dia seguinte, no dia 9 de julho, muitas pessoas foram até o local do que aconteceu e deixaram várias flores em homenagem ao ex-primeiro-ministro Sr. Abe. E muitas pessoas também fizeram o mesmo ato nas proximidades da casa dele aqui em Tóquio, que fica na região de Shibuya.
elas levaram flores, né, Flores, em isso. homenagem a ele. E assim que a gente tiver mais detalhes sobre esse caso, a gente tenta colocar novamente aqui, né? Como é um caso muito Isso. recente, a polícia ainda está efetuando as investigações para ver, né, o porquê, né? E ainda tem muitas dúvidas, Tem né, em muitas relação. dúvidas. E às vezes acabam, né, soltando pra mídia alguma coisa errada, né? Porque como o Isso. caso é muito recente, né? É, o que o Júlio trouxe pra vocês hoje é o que até agora tá na mídia japonesa, Sim, né? todas as informações que eu tiro aqui não são construídas, tá? São tudo de noticiário que eu pego, né? Então assim, ele traduziu e trouxe pra vocês. Então, se às vezes durante o decorrer desse tempo Pode alguma mudar o coisa depoimento mudar, do isso. nosso principal autor desse caso, né? Isso. E Que, até né, mesmo, até mesmo das pessoas que também vão prestar o depoimento, né? Sim, também, né? Às vezes, né? Em todo caso que a gente conta aqui, às vezes a pessoa acaba mudando, né? A sua, como é que fala? O seu relato, né? Sim. E esse foi o caso criminal que a gente, infelizmente, né? Teve que, né? Contar para todo mundo, né? Porque teve muitos seguidores que estão pedindo para saber o que ocorreu, né? Como o Abi era uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito carismática, que todo mundo gostava dele, né? Uhum. E ele ficou também muito marcado também, lembra das máscaras que ele fez lá? Sim. Ele fez aquelas máscaras e não servia, né? Sim. Ficou muito pequeno. Ele mandou construir várias máscaras e ficou tão pequeno, coitado, né? Ele sofreu Sim, o pessoal caiu em cima dele, também, né? Foi 200 mil... Máscaras feitas. Não, 200... 200 mil... Nioco. 200 milhões. De... Porque na época da pandemia ele... Então ele mandou 2 máscaras para cada pessoa, né? Só que infelizmente as máscaras eram muito pequenas. E ele fez isso bem na época que começou, né? Tudo aquilo que não O encontrava Pampam, né? máscara para comprar, Sim. né? Ninguém encontrava. E eu acho que foi tanto na pressa que as máscaras não serviram, né? Sim. Aí ele foi muito criticado nessa época, né? Sim. Também, né? Coitado. Mas faz parte, Faz né? parte, né? Ele Pelo menos ele tentou, né? teve a iniciativa, né? Sim. E a gente vai ficando por aqui e a gente conta outros tipos de casos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Isso mesmo. Obrigada, pessoal, por ter acompanhado a gente até aqui.